Muito boa tarde, estamos aqui ao vivo em mais um programa Ganhe Mais, o programa que tem como objetivo falar com as pessoas sobre a sua vida financeira. A gente novamente pede licença aos traders, os nossos usuários frequentes que acompanham o mercado, para falar um pouco sobre a vida financeira das pessoas, como é que a gente pode gerenciar isso, como é que a gente pode buscar alternativas melhores de investimentos, principalmente num país que a gente não tem pouca informação sobre isso, pouca disponibilidade sobre isso. Acho que é o canal aqui, é o momento que a gente pode falar como fazer alocações, como entender os seus perfis, como entender o cenário e a partir disso como buscar mais rentabilidade nas aplicações. Hoje eu trago aqui com grande alegria o Rodrigo Fisman, ele é o responsável pela área de Wealth Management da XP Gestão. Essa área tem como propósito atender clientes com grandes fortunas e normalmente os clientes com grandes fortunas são os que têm as melhores práticas do mercado, né? Dado os volumes que eles operam, eles têm as melhores soluções, as melhores tecnologias, eles estão sempre acompanhando quais são as melhores práticas para buscar rentabilidade. E dentro do InfoMoney a gente tem clientes com esse perfil, mas a gente também tem uma base grande de clientes que estão construindo o seu patrimônio, construindo a sua independência financeira, buscando soluções melhores. E nada melhor do que aprender com quem faz isso no estado da arte para a gente poder replicar. Então, agradeço a presença. Não, obrigado a vocês. Muito boa tarde a todos. Acho que para a gente começar, vou contar um pouquinho de como cheguei aqui, como é que a gente começou a desenvolver todo Legal. esse Conta a tua história processo. até um pouquinho antes de começar, conta como é que foi a tua formação. Perfeito. Bom, eu sou economista de formação, apesar de ter estudado bastante sobre o direito depois para a gente conseguir desenvolver todo esse processo de planejamento. Eu tive durante mais de 5 anos um multifamily office, uma gestora de patrimônio no Rio de Janeiro com outros 3 sócios. A gente gerenciava o patrimônio de 6 famílias entre Rio, São Paulo e Curitiba. Legal. E o conceito sempre foi muito focado em planejamento patrimonial, focado na perpetuidade do patrimônio. A gente vê que o brasileiro, de uma maneira geral, seja por uma questão cultural, por uma questão de incentivo econômico, ele não se planeja. E quando a gente olha os casos Estados Unidos, Europa, hoje em dia até a Ásia, é um modelo bem diferente. Então, muito do que a gente fez foi tentar absorver isso e trazer para a realidade brasileira, que é uma coisa que se encaixa tanto para as famílias, os indivíduos de grandes volumes de patrimônio, como para qualquer família. Acho que uma máxima que a gente diz assim, qualquer patrimônio que você angariar é a sua fortuna, independente do tamanho dele. Legal. E agora, na tua função na XP Gestão, o objetivo principal é atender esses clientes, mas com uma larga escala, tendo mais... Perfeito. A gente desenvolveu um processo de planejamento patrimonial que vou tentar simplificar ele aqui para, enfim, todos os participantes e transmitir um pouquinho de como é que isso funciona. A gente começa, numa primeira etapa, entendendo os objetivos de cada indivíduo, de cada família. E, enfim, obviamente pode ter N objetivos em cada caso, mas é muito importante para a gente saber qual que é a prioridade dentre esses objetivos, dado que muitas vezes a gente pode ter uma demanda de planejamento financeiro, planejamento sucessório, planejamento tributário. Agora, nem sempre a gente vai encontrar uma solução que atenda 100% a todos esses objetivos. Então, nesse primeiro passo, é muito importante que as famílias reflitam, as pessoas reflitam sobre quais são os seus objetivos. Até sugiro que uma pergunta assim, geral, muitas vezes, acho que pode ser isso, aquilo outro. Poxa, se pergunta o que tira teu sono de noite. Legal. E parte por aí. Com isso definido, a gente vai começar a analisar o patrimônio do indivíduo e da família e ver de que forma faz sentido ele estar com aquilo dali dentro de alguma determinada estrutura. Faz sentido eu ter o meu patrimônio dentro da minha própria pessoa física? Dependendo do tamanho do meu patrimônio, faz sentido eu ter isso dentro de uma pessoa jurídica? O conceito que acabou sendo muito difundido aqui no Brasil pelas famosas holdings patrimoniais, enfim.
com um veículo definido, com o objetivo de atender as demandas iniciais e essas prioridades estabelecidas, aí a gente vai entrar num processo de alocação patrimonial, que aí é ver realmente, será que eu estou muito líquido, muito imobilizado? Será que todo o meu risco está no meu negócio? Como é que eu vou equilibrar a alocação do meu patrimônio, olhando para as 3 possíveis caixinhas de patrimônio que o indivíduo tem: patrimônio líquido, imobilizado e participações societárias. Então esse é o trabalho que a gente já desenvolve há bastante tempo com grandes famílias, etc. E a gente vem, ao longo do tempo, desenvolvendo modelos, porque isso pode ser aplicado, na verdade, para qualquer indivíduo e para qualquer tamanho de patrimônio. Legal, acho que isso que eu queria explorar um pouco mais, porque eu acho que as práticas que existem para a classe de alta renda, private wealth, etc., elas podem ser copiadas para quem não está nesse perfil de ter 5, 10 milhões de liquidez. E aí, talvez explorar um pouco aqui, ensinar um pouco as pessoas que estão assistindo é o nosso propósito do programa. O que as pessoas fazem em geral, quando se deparam, em geral, quais são os principais erros que as pessoas cometem, que tu pode dizer, pô, cuida aqui, são 3, 4 dicas que já fazem diferença. Perfeito. Poxa, uma que eu diria assim que é principal e que veio muito está muito na nossa cultura quando se fala de planejamento sucessório, vou organizar, tenho receio de que aconteça alguma coisa comigo, como é que eu deixo esse recurso para minha esposa, para o meu filho? Vou abrir uma conta conjunta no banco. Isso é o mais comum, a gente vai pôr todo mundo demanda, ali bota o fulano como segundo titular da conta e está tudo resolvido. Na verdade, isso não resolve. Eu já vi desde pessoas com pouco recurso financeiro, até pessoas com muito recurso financeiro que acreditavam que dormiam tranquilas porque tinham ali o cônjuge ou filho como segundo titular na conta do banco. Isso não resolve porque o primeiro titular da conta é onde você declara aqueles recursos no seu imposto de renda. Então, o primeiro titular da conta vai ter aquele recurso declarado no seu imposto de renda. Na ausência dele, aquele recurso ele tem que seguir um trâmite legal de inventário, partilha de bens, etc., e de tributação sobre herança. Então, não se pode simplesmente o segundo titular chegar na ausência do primeiro e tirar o dinheiro na conta e, teoricamente, achar que está tudo resolvido. Exatamente. Então, é importante que as pessoas não usem isso como instrumento de planejamento sucessório. Isso é muito mais por uma comodidade do dia a dia, de você ter uma segunda pessoa podendo movimentar a conta, etc. Mas é importante que as pessoas realizem um planejamento sucessório por N instrumentos que a gente tem à disposição hoje, enfim, seja via previdência, seja via seguro. Previdência é uma alternativa boa para quem quer... É uma alternativa bastante interessante para o planejamento sucessório. Não entra em inventário mesmo. Não entra em inventário e não tributa o imposto sobre herança. Perfeito. Então, no caso, é um patrimônio que consegue ser transmitido para os herdeiros sem todo aquele trâmite, a morosidade do inventário e o custo disso também. O pessoal usa muito bem a Previdência para garantir as custas de transmissão da herança, né? Porque Perfeito. A pessoa tem um patrimônio grande... Para transferir vai ter que pagar os impostos e não tem liquidez para fazer isso. Né? Exatamente. A gente até sugere que normalmente você tem em torno de pelo menos 10 a 15% do seu patrimônio total, inclusive imóveis, etc., em previdência. Para uma eventual ausência, os herdeiros têm aquela liquidez no momento desse processo para poder pagar os custos de inventário, impostos e etc. Seguro é uma alternativa também que funciona. Também bastante interessante, que é muito mais utilizada lá fora do que aqui. Aqui acabou sendo relativamente recente, mas às vezes a gente imagina uma pessoa que tem um patrimônio independente do tamanho, mas não tem tanta liquidez. E não conseguiria fazer, por exemplo, um aporte em previdência para garantir isso. O seguro, no momento da contratação, já no pagamento da primeira parcela, você garante um capital segurado no montante da liquidez necessária para cobrir aqueles custos. O seguro, esses dias eu encontrei um investidor mais agressivo em ações e ele usava o seguro para poder se alavancar mais no mercado. Porque ele dizia assim, pô, se eu faltar... Esse dinheiro que eu tô tomando aqui algum tipo de risco, ele pode fazer falta se eu morrer. E aí ele usava o seguro para garantir uma liquidez
Sim, faz sentido, total sentido, porque ele confia na capacidade dele de gerir aquele recurso. E imagino que ele tem ali um horizonte de tempo de investimento, etc. Acontecendo alguma coisa ali no meio do caminho, ele garantiu um montante de capital, independente se aquelas operações derem certo ou não, ele tem aquilo garantido na ausência dele. Legal. Outros erros, a questão de testamento, tu tinha comentado antes, né? Perfeito, é verdade. Aqui é muito comum também por uma questão cultural, as pessoas, vou resolver a minha sucessão via um testamento. Não é que um testamento seja ruim, acho que é uma questão relacionada principalmente à informação. Hoje em dia, quando uma pessoa falece, a gente tem dois processos possíveis de inventário. O inventário judicial, que até 2002, com o novo Código Civil, era o único processo de inventário possível, em que o inventário ele passa por um processo judicial como qualquer outro. Passa por um juiz, aquele processo que, infelizmente, no Brasil ainda é bastante moroso. Depois do novo código, surgiu a possibilidade de você fazer um inventário particular, que em cartório, sem a necessidade de ir por uma via judicial, considerando que todos os herdeiros estão em consenso, são todos maiores, etc., você faz a partilha dos bens. Só que o que acontece? Essa mesma legislação colocou que se a pessoa que falecer deixar um testamento, necessariamente o inventário tem que ser judicial. E muitas vezes você acaba criando problemas e morosidade desnecessária. Se você já está muito bem definido com relação à partilha dos bens, etc., você pode inclusive adiantar esse processo de partilha de bens em vida, né, sem a necessidade de fazer um testamento. Perfeito. Pegando um pouco desse gancho, acho que o André Soares perguntou, quando ele faz uma doação, ele tem que pagar imposto na hora? E se sim, se tu sabe qual é o valor desse imposto? Perfeito. O imposto sobre doação ou sobre herança, na verdade hoje aqui no Brasil é o mesmo, é o ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa-Morte, Doação. Ele é um imposto que a sua alíquota ela é definida pelo governo federal e ela é arbitrada pelos estados. Então o governo federal hoje estabelece que isso pode variar de 2% a 8%. Cada estado vai ser diferente. Qualquer transferência de patrimônio, qualquer doação, esse imposto vai incidir. Tem alguns estados que têm isenção com relação a esse valor, aí tem que ver especificamente o caso do estado. Alguns mais, outros menos. Em São Paulo, até em torno de R$50 mil você pode doar isento, sem ter a necessidade de recolher esse imposto. Passou isso, quem recebeu o imposto tem que sim recolher. Quem recebeu a doação tem que sim recolher o imposto baseado ali no seu estado, de residência fiscal, no caso. Legal. O Conrad está dizendo que governo e advogados ganham muito com o inventário. Absurdo. E pegando um gancho nisso, é muito possível que passem a ganhar mais. Tá? A gente tem uma discussão grande já acontecendo em Congresso e dentro do governo hoje de aumentar esse imposto sobre herança, que é algo que, enfim, a gente aqui no Brasil já está muito cansado de pagar imposto com toda essa situação, mas se a gente olhar a experiência internacional, as alíquotas de imposto sobre herança no Brasil são muito baixas. Né? Se a gente vai para médias aí entre Estados Unidos e Europa, varia entre 40%, 50%, em alguns casos 60% do patrimônio é tributado no momento da sucessão. Né? Então é importante ficar atento com relação a isso. O governo já está se movimentando com interesse de aumentar esse imposto. E aquelas alternativas que a gente estava conversando antes são excelentes alternativas para se proteger. Tanto que nos Estados Unidos muitas pessoas contratam seguros para se proteger do imposto sobre herança. Você faz um cálculo, tem um patrimônio de 100, por exemplo, o imposto que vai incidir vai ser 40, eu vou contratar um seguro no valor desse montante para garantir que na minha sucessão aquela liquidez ali vai compensar o valor do imposto. E num possível processo de mudança dessa alíquota, fazer movimentos agora, de alguma maneira se justificam ou em geral são coisas que demoram para ser aplicadas? Faz sentido começar a se organizar já, a se planejar, inclusive até só pela movimentação da hipótese de aumento desse imposto, a arrecadação nos estados já aumentou. Por quê? Se você pergunta qual é a solução para eu evitar uma tributação elevada, qual que vai ser a alíquota, é difícil de dizer. A gente já viu aí de 15%, 20%, 25%, enfim, mas é um aumento muito grande. Então, se a gente pensar que as alternativas para
teoricamente, evitar uma tributação mais excessiva seriam ou adiantar a herança na alíquota atual, então já é doar em vida o seu patrimônio para os herdeiros, respeitando sempre a herança legítima, os herdeiros necessários, ou então contratar um seguro, que é o que a maioria dos americanos fazem. Legal. O Marneu aqui disse que ele é advogado, ele falou, não, a gente ganha conforme o trabalho e conforme a tabela, tá defendido aí. Perfeito. E o Lula aqui que está nos prestigiando hoje, ele pergunta, o que melhor é seguro de vida ou previdência? Depende do caso. São dois instrumentos diferentes. Como a gente comentou antes, vamos imaginar um caso de uma pessoa que já tenha liquidez para aportar em previdência, de repente faz sentido a previdência. Uma pessoa que não tenha liquidez, o seguro pode encaixar melhor. Legal. Volta e meia surgem dúvidas aqui de é melhor uma previdência ou uma aplicação direta em algum título público, até como acho que o Baby alguém deu exemplo aqui. Perfeito. Em termos de retorno, tem uma diferença e ela é muito relacionada à regulação. Tá? Então, muitas pessoas questionam, poxa, mas a Previdência rende menos do que títulos do governo, etc. Enfim, a SUSEP, ela regula o que os administradores, as seguradoras, etc., podem alocar com os recursos de Previdência. Isso veio criando desde o passado certas limitações. Mas hoje em dia, principalmente as seguradoras independentes, os gestores independentes, já vêm discutindo há muito tempo com a SUSEP, tá? De forma que conseguiram adaptações em que tipo de ativo eles podem investir. E hoje a gente tem fundos excelentes, rendendo muitas vezes próximo, às vezes até mais do que determinados títulos ou ativos de renda fixa diretos. É uma questão de estudar e comparar, mas sempre pensando na diversificação. Você nunca deve concentrar num lado nem no outro. Legal. Falando ainda dos erros, tem alguma coisa que seja um erro muito comum que as pessoas fazem e tipo, em geral não se dão conta? Olha, além desses que a gente comentou, falamos de testamento, conta conjunta, muitas pessoas transferem patrimônio sem recolher o imposto. Perfeito. Acontece, transferir para a conta do meu filho, transferir para a conta do meu sobrinho. E eu já até tive clientes, poxa, mas eu fiz isso e não aconteceu nada. Enfim, está errado, acho que esse é o básico da questão, e existe uma outra questão que é a Receita ela tem que controlar um número grande de empresas e pessoas físicas. Ela não vai necessariamente conseguir achar todos os erros, mas o correto é seguir a cartilha, transferir o patrimônio, recolhe o imposto, declara o imposto de renda de todas as pessoas, enfim, das pessoas envolvidas. Em relação à escolha de ativos, tem alguma coisa que é um erro mais comum? Olha, a gente ainda vê bastante, apesar da XP ter sido um grande motivador e provedor de informação para reduzir isso, a gente vê muito ainda clientes alocados na poupança, que não faz sentido econômico nenhum, muitos clientes alocados em fundos de renda fixa que não tem nenhum valor agregado, quando você tem eventualmente a possibilidade de ter títulos do Tesouro diretamente. Hoje a gente vive um momento de economia que quem tem liquidez para alocar tem uma oportunidade bastante interessante, né, no nível de juros que a gente vive hoje. Legal. O pessoal pergunta muito pré e pós. O que é a tua sugestão em relação a isso? Na verdade, volto a dizer, são coisas diferentes, a gente não pode concentrar a alocação em nenhum dos dois. A alocação pré ela é bastante interessante, mas você precisa ter orientação para realizar essa alocação no momento propício. Hoje é um momento propício, enfim, para uma alocação pré-fixada, porque a gente vive um momento de juros elevados, com uma eventual expectativa de redução disso ao longo dos anos, conforme a economia for melhorando. Enfim, agora imagina alguém que tivesse sem orientação, alocado num pré-fixado há 3, 4, 5 anos atrás. Então, o importante é diversificar e buscar realmente a orientação, a informação. Em relação a câmbio, a exposição internacional, como é que as pessoas de grande patrimônio estão lidando com isso hoje? Perfeito. Nos últimos anos, a gente viu um grande aumento de exposição internacional por parte dessas famílias. E algumas já tinham realizado esse movimento de internacionalização do patrimônio há bastante tempo atrás,
Mas, recentemente, por causa da situação política e econômica, esse volume aumentou. E hoje o percentual ali varia, dependendo da família, de 20%, 30%, em alguns casos até 60% do patrimônio no exterior. A gente diz que esse movimento, talvez mais exacerbado nos últimos tempos, tenha sido pelo motivo errado. Porque se a gente parar para pensar, qualquer pessoa, independente do tamanho de patrimônio, deveria ter uma exposição internacional. É muito comum a maior parte dos brasileiros ter 100% do patrimônio concentrado em risco Brasil, né, quando o Brasil não representa nem 3% da economia mundial. Então, não tem lógica. Existe uma questão de diversificação estrutural do patrimônio que é extremamente relevante. E em outros países a gente vê isso, que é onde as economias são mais abertas, é mais comum. Então, assim, é importante sim ter uma exposição internacional, independente do tamanho de patrimônio. A gente tem veículos que possibilitam isso, tem veículos locais que possibilitam uma exposição no exterior. Para patrimônios mais elevados, existe a possibilidade também de ter esse ativo no exterior diretamente. Isso é 100% legal, legítimo, enfim. Então, é importante as pessoas refletirem. Muita gente questiona, poxa, mas com o câmbio do jeito que está, faz sentido eu ter uma exposição no exterior agora? Faz. É que o movimento ele deve ser mais lento. Em que sentido? Acho que o primeiro passo define quantos por cento do seu patrimônio você quer ter em exposição no exterior. 10%, 15%, enfim, tem que fazer uma reflexão interna e para ajudar, tenta pensar muito na cesta de consumo que você tem e o quão dolarizada ela é. Definindo esse percentual, aos pouquinhos vai chegando lá. Né? E aí você vai acabar fazendo uma média do valor do câmbio ao longo do tempo. Bacana. Acho que o Ilan, até o nosso convidado da semana passada, a gente conversou um pouco porque investir lá fora tinha um estigma de que era dinheiro frio e acho que ficou muito ligado no Brasil, que quem tem dinheiro lá fora tem dinheiro frio. Isso não é verdade, né? Dá para fazer tudo da maneira correta. Com certeza. Não tem. Foi um estigma que ficou dentro do Brasil, enfim, por épocas passadas e até porque também a segurança jurídica lá fora é grande. Pessoas que praticaram ato de má-fé acabaram usando dessa situação para ocultar patrimônio. Mas completamente legítimo e legal você fazer uma remessa para o exterior via Banco Central, recolhendo o IOF direitinho no momento da remessa e declarando esse recurso no seu imposto de renda. É importante lembrar que você tem que declarar no seu imposto de renda e para remessas, para quem detém patrimônio com mais de um valor maior do que $100 mil no exterior, tem que fazer também a declaração para o Banco Central. Então, nesse caso, são duas declarações, a do imposto de renda, a normal, mais a declaração do Banco Central. Legal. O Paulo Mourão, ele pergunta quais as vantagens de investir em fundos exclusivos. Perfeito. Fundos exclusivos, isso é uma modalidade onde, na verdade, é um fundo com um único cotista. Né? O termo fundo exclusivo é usado comercialmente até para que famílias detenham fundos, seja com um único cotista ou seja a família sendo cotista do fundo. São estruturas que têm vantagens em termos tributários, de planejamento sucessório também, porém são estruturas caras, porque imagina você está pegando toda a estrutura de um fundo sendo dedicada a um único cotista, a uma única família. Então, a gente não tem na norma necessariamente um valor mínimo para se constituir um fundo, mas por uma questão de custo-benefício, a gente trabalha com valores em torno de R$10 milhões para cima para justificar montar uma estrutura como essa. Legal. O valor que a instituição cobra pelo fundo, isso varia de instituição para instituição? Varia de instituição para instituição e depende também muito do mandato daquele fundo. Qual o objetivo que o cotista tem? Um fundo mais agressivo, muito provavelmente vai ter uma taxa um pouco maior. Um fundo mais conservador vai ter uma taxa um pouco menor. E os benefícios diretos, eles estão ligados à tributação, ou não? Os mais também. Os mais objetivos de se medir ligados à tributação, porque o fundo aqui no Brasil ele tem a veste jurídica de um condomínio. O fato de ser um condomínio faz com que ele não tenha personalidade jurídica. Então, todo fato gerador de imposto que acontece dentro do fundo, ele não é tributado naquele momento. O ganho é apurado, mas o imposto não é recolhido naquele momento e você tem um ganho de diferimento. Né? Além disso, existem duas modalidades de fundos. Os fundos abertos, que são aqueles mais comuns, que estão na plataforma da XP, na plataforma de banco, enfim, que você aplica e resgata a qualquer momento de acordo com a regra do fundo.
e que incide também o come cotas a cada 6 meses. Existe uma outra modalidade que é o fundo fechado. Nesse caso, o come cotas não vai incidir. O fato dele ser fechado faz com que a quantidade de cotas do fundo ela nunca vai ser reduzida. E aí você não tem o come cotas, você tem então a vantagem de não tributar dentro do fundo, não tributar o come cotas, vantagem de compensação fiscal, porque você opera renda fixa e ações e você compensa perdas e ganhos e só tributa na retirada do fundo para o cotista sobre o resultado líquido de todas as operações. Muito legal. Na Previdência, aqui a pergunta do Conrad, na Previdência, quando houver imposto sobre herança, ela escapa, né? Na Previdência não tem imposto. Perfeito. Porque você não vai para inventário e aí você não recolhe imposto. É pago diretamente para o beneficiário daquela previdência como um benefício previdenciário. E a pergunta do Moro é se quando ele faz um seguro de vida ele pode escolher o beneficiário ou ele tem que, ou fatalmente tem que ser os herdeiros? Pode escolher o beneficiário. Legal, muito bom. Inclusive até o beneficiário pode ser, por exemplo, uma pessoa jurídica. Tem gente que usa o seguro muitas vezes para organizar a sucessão em empresas. Então não necessariamente tem que ser herdeiros e não necessariamente tem que ser uma pessoa física. Ótimo. O que é a visão hoje das grandes fortunas sobre o mercado de ações? É se posicionar um pouco? Na linha de diversificação é diversificar aqui também? Perfeito. De uma maneira geral, eu diria que a maior parte das famílias tem sim uma posição em ações. Aí varia muito de família para família o tamanho dessa exposição. Mas algum percentual, eu diria que 90%, 99% tem, porque em termos de conceito de diversificação faz sentido, é uma classe de ativo que faz sentido você ter dentro do seu portfólio. Mais na linha de dividendos ou mais na linha de carregar como a gente vê o seguinte, olhando no conceito de família, os patriarcas, matriarcas acabam focando mais em ações de dividendos. As gerações mais novas já buscam uma estratégia visando realmente um ganho de capital ao longo do tempo. Existe uma tese que quanto mais novo tu tem um horizonte maior de investimentos, então faz sentido que tu tenha uma exposição maior em ações e à medida que tu for mais velho tu vai reduzindo essa exposição. Perfeito. Isso na tua cabeça faz sentido? Faz sentido, mas é importante a gente lembrar assim, que o mais importante no final do dia, a diversificação e pensar também o que deixa uma pessoa dormir tranquilo. Vou dar um exemplo. Tem uma cliente nossa, que é uma senhora, que tem boa parte do patrimônio em ações e ela vive de dividendos dessas ações. Ela não se incomoda com a variação do ativo e ela dorme tranquila com aquilo dali. E essa regra não está sendo aplicada. Ela está errada? Não. É muito mais uma questão relacionada a perfil e o que te deixa dormir tranquilo de noite. Tem um investidor, um dos maiores investidores do Brasil de ações, ele é o Barsi, já até deu uma palestra pra gente aqui, cara sensacional, e ele fala que quando cai a ação ele fica feliz, porque ele quer dividendo, então se cai a ação ele tem mais capacidade de comprar. Ele está interessado em comprar a quantidade, né? Eu quero comprar o máximo possível para poder ver o dividendo. E a tese dele é inquestionável porque ele virou um bilionário. Sim, então, sim. Mas acho que tem que ter o estômago certo e a cabeça certa para poder fazer. Com certeza. Acho que o Helder pergunta aqui se existem alguns fundos atrelados ao Ibovespa. Acho que... Sim, com certeza. Você tem fundos passivos, né, que vão buscar se igualar ao Ibovespa e até por uma questão de custo, existem até ETF, né, que segue exatamente o Ibovespa. Muitas vezes vai ser mais barato até do que você comprar um fundo. Acho que vale estressar um pouquinho, porque a questão do fundo e da taxa de administração, né? Então, explicar para as pessoas como é que se escolhe um fundo e Perfeito. Como a taxa pode interferir. Todo fundo a gente tem necessariamente ali um administrador, um gestor e um custo que é pago a esse prestador de serviço. Os fundos de ações normalmente têm taxas mais elevadas. Agora, você investir num fundo que se propõe somente a replicar o índice Bovespa, não faz sentido você pagar caro para esse gestor porque ele não está te agregando nada, digamos assim. Okay. A alternativa a isso, que é super comum no exterior,
seria você ter o quê? Um ETF, né, que é um fundo também, mas é um fundo passivo que vai adquirir somente as ações daquele índice, vai seguir exatamente o índice e vai ter um custo muito menor, que aqui no Brasil seria, por exemplo, o BOVA11. Né? Se é 0,03, se eu não me engano, ao ano de taxa de administração. Alguma coisa próxima disso. Mas é muito mais barato do que tem fundos, às vezes, em prateleiras de instituições, vai te cobrar 2%. E aí vai reduzir o teu ganho perante o Ibovespa sem te agregar nada. E existem fundos, que aí é diferente, que tem o benchmark do fundo como o Ibovespa, mas o fundo se propõe a entregar um resultado maior do que o próprio Ibovespa. E nesse caso, faria sentido sim você pagar uma taxa de administração maior, porque o gestor está agregando o retorno. Lembrando que a taxa é quanto que o gestor cobra para administrar aquela carteira. Então, se ele de fato tiver uma administração ativa, que ele tem que escolher os ativos, tem que olhar, ligar para as empresas, entender como é que se faz uma alocação, esse trabalho tem que ser remunerado. Mas se o trabalho for simplesmente replicar uma carteira de ações, que é o que está no índice, esse não trabalho faz sentido pagar caro. Não tem muito valor. E qualquer coisa que se pague, por exemplo, acima de 0,3, que é o que o BOVA11 oferece, é um dinheiro que necessariamente não tem muito valor. Para quem quiser comprar agora a carteira de índices da Bolsa, vai no... Já tem conta em alguma corretora, vai no seu home broker, digita BOVA11, vai aparecer ali, pode comprar quanto quiser, liquidez D3, super simples. Exatamente. Então, é uma alternativa bacana. Acho que o Conrad está insistindo no tema aqui, acho que está interessado no assunto. Ele coloca aqui, no caso de imposto sobre herança, a Previdência resguarda o não recolhimento desse imposto? Acho que sim. Sim, é importante deixar claro assim, sim, na forma como está estruturada a legislação, sim. Não sei se ele está fazendo esse questionamento, porque a gente já vimos 2 casos, tá, em Minas e Santa Catarina, em que houve a tributação sobre a herança num patrimônio que estava em previdência. Conversando com seguradoras, etc., o entendimento foi que isso aconteceu porque foi identificado pelo Estado, né, um movimento, digamos assim, muito radical daquela família em colocar a maior parte do patrimônio numa previdência para fugir do imposto sobre herança. Tá? Que inclusive nem é o caso aqui que a gente sugeriu, né? Poxa, trabalha ali na Previdência como uma alternativa para planejamento sucessório, mas com uma parcela de 10, 15, 20% do patrimônio que seja, né? Com o objetivo de planejamento e de não evitar um tributo. Legal. O pessoal aqui da produção aqui, ele já colocou... A gente está lançando um produto no InfoMoney chamado, que é uma consultoria. Na verdade, a gente constantemente recebe dúvidas e perguntas e algumas delas são bastante simples que a gente consegue responder, algumas são um pouco mais estruturadas e algumas querem até um trabalho um pouco mais ativo dos profissionais para entender como é que se faz uma boa alocação, um bom investimento, como é que se planeja um futuro. Então a gente lançou um produto que é uma consultoria nossa. A pessoa interessada ela vai pagar um valor, ele vai responder um questionário bem completo sobre a sua vida financeira e depois vai ter a oportunidade de falar com um profissional bem qualificado, que a pessoa vai saber previamente quem é antes de fazer a contratação, para conversar 2 ou 3 horas com esse profissional e montar o seu planejamento, montar traçar os seus objetivos e com base nisso desenhar uma linha mais eficiente de gestão financeira. As experiências todas que a gente está tendo são bastante boas, porque existe muita falta de informação sobre como gerir bem a sua posição e as pessoas acabam não gastando energia ou tempo ou até dedicando um pouco mais de atenção nesses pontos, só que isso faz muita diferença ao longo da vida delas, né? Hoje é muito fácil pegar uma pessoa que tem 100 mil reais aplicado aí e tu oferecer uma solução que vai ter mais 2 ou 3% de rentabilidade, às vezes com a mesma segurança, às vezes até com mais segurança. E isso aí ao longo do tempo faz muita diferença. E aí, se a gente multiplicar esses valores para quem tem patrimônios maiores, é cada vez mais relevante. Então, as pessoas gastam muita energia para juntar, abrir mão de comprar algumas coisas, de fazer alguns mimos e ter alguns luxos,
para poder economizar, mas às vezes por uma falta de tempo ou de conhecimento acabam fazendo com que esse esforço todo não seja bem recompensado, né? Com certeza. E poderia ser bem mais recompensado se tivesse uma assessoria ou até um conhecimento mais próximo. Então, a gente faz uma parte aqui distribuindo conhecimento, mas para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem alternativa aqui de falar com profissionais. O e-mail é consultoria@infomoney, então está à disposição, mas vou voltar para o tema aqui, para a nossa pauta. A tributação do BOVA11 é uma tributação normal de ação de bolsa, né? Sim. 15%. Sim. Legal. Existem fundos no Ibovespa que podem aplicar em ETFs nos Estados Unidos? Essa pergunta está um pouco quebrada, né? Assim, existem fundos no Brasil que é possível comprar ações de empresas americanas ou até ETFs. Perfeito. A gente tem hoje fundos locais que investem em ações no exterior. Existem fundos locais que investem em BDRs, que são ações americanas listadas aqui na Bovespa, né, e que fazem uma gestão ativa daqueles papéis. E você tem também a exposição à variação desses ativos e a variação do dólar. Tem fundos que são redeados e não variam dólar, enfim. Agora é importante passar a informação de que a partir de outubro, com a nova norma da CVM, eu acredito até que já vieram falar aqui sobre o tema, a gente abre o leque de fundos que vão poder acessar o mercado internacional, inclusive o mínimo de aplicação desses fundos vai ficar bastante baixo e dando bastante acessibilidade para os investidores que querem ter uma exposição ao mercado internacional. Então, sugiro aí que preparem as suas poupanças e a partir de outubro, com certeza vocês vão ter muitas alternativas interessantes. Está surgindo no Brasil, até eu acho que com a XP Gestão, produtos estruturados que são muito conhecidos lá fora, são muito utilizados lá fora e no Brasil ainda há pouco. Perfeito. E eles, de alguma maneira, utilizam fundos que compram ETFs. Aí, explica um pouquinho, acho que é um produto novo que muita gente pode gostar. A gente tem... são, enfim, fundos locais que dão acesso ao investidor local que tem uma exposição em ativos no exterior, ETFs ou um determinado ativo, com eventuais proteções também. Então, às vezes, aquele investidor que quer ter uma exposição em dólar, quer ter uma exposição num ativo de renda variável, mas eventualmente não tem todo aquele estômago. Então ele pode ter, por exemplo, capital protegido do valor que ele tá aplicando, tendo a exposição a esse ativo. Legal. Isso lá fora é muito utilizado, né? Bastante. E acaba que, pelo que eu entendi, as pessoas compram mais um direcionamento do que um preço específico. Então eu entendo que a Vale vai subir, então vamos posicionar na alta da Vale. Perfeito. E não necessariamente eu quero que ela suba 3%, ou 4% ou 8%. É isso, né? Exato. E aí você tem, é claro que para cada caso tem que avaliar ali o fundo, a operação, enfim. Mas para cada caso você vai ter as regras daquela operação, mas a visão é essa. Se eu acredito que vai subir, eu vou estar posicionado, vou garantir o meu capital que está aplicado naquele fundo, naquela estrutura, e se realmente a tua convicção for acertada, você vai ganhar dentro das regras daquele. Muitas vezes você ganha até um determinado valor, enfim, às vezes o ganho é ilimitado, aí vai depender da situação, mas sempre com o principal protegido. Legal. O Arthur Antunes, ele quer se aposentar com tranquilidade e viver de renda. E ele faz uma pergunta que é quanto que ele deve investir, o patrimônio deve ser quanto em renda fixa e quanto em bolsa. É difícil responder sabendo um pouco a informação. Com certeza, mas acho que assim, novamente, importante é primeiro entender o que te deixa dormir de noite, o que você tem de estômago para isso, teria que entender um pouco mais de idade, capacidade financeira, mas de uma maneira geral, você tendo um perfil que não seja o conservador, faz sentido você ter um mínimo de exposição em renda variável, buscando essa apreciação de patrimônio e pensando numa aposentadoria a médio e longo prazo. Acho que um ponto relevante para essa questão de pensar na aposentadoria e viver de renda muitas vezes o IPCA, que é o índice que, enfim, reflete a inflação que a gente acompanha,
não vai refletir necessariamente a nossa cesta de bens. Então, é importante ter investimentos atrelados à inflação para a manutenção do nosso poder de compra, mas é importante também entender qual que é a nossa cesta de consumo, o que isso representa em termos de variação do IPCA e ver se você vai precisar eventualmente buscar um pouco mais de retorno, como por exemplo em ações, e tomar um pouco mais de risco controlado, com diversificação no seu portfólio. E aí com certeza a renda variável agrega bastante nesse sentido. Legal. Acho que tem uma história famosa acho que se não me engano é o Chateaubriand, que é um carioca, que ele achou que ele fosse morrer com 85 anos, daí ele fez uma projeção para queimar o dinheiro até lá, não tem? O Jorginho Guinle. Só que parece que ele viveu mais do que os 85. Viveu mais do que ele planejou, ficou endividado, pedia... enfim, aí tem N histórias, mas isso foi uma falta de planejamento. Então, se a pessoa consegue estabelecer um patrimônio que com o ganho real, que ela consuma só o ganho real, ela está muito mais protegida do que se tu consome o principal. Exatamente. Então, tu vai manter sempre o teu patrimônio corrigido à inflação e o excedente disso é o que a pessoa vai gastar. Com certeza. Né? Até porque se imagina também que você, de alguma forma, vai querer que aquele patrimônio seja transmitido para os herdeiros. Perfeito. Então, se você consumir só o ganho real, você garante que o principal seus herdeiros vão receber. Maravilha, ótimo. O Geraldo pergunta se tem algum limite mínimo que faça sentido financeiro para quem quer investir no exterior. Não, eu acho que o importante é definir aquele percentual do seu patrimônio e aí buscar veículos. A gente tem fundos com mínimos baixos de 20, 25 mil reais hoje que tem exposição ao dólar, exposição a ativos no exterior, e a tendência, como eu comentei com a mudança na norma, vai ser isso, essa alternativa, esse leque de produtos aumentar a partir de outubro. Mas talvez para o dele seja, se ele quiser investir direto lá fora, levar o dinheiro para o exterior. Não tem um mínimo estabelecido por lei, etc. É importante verificar com a instituição financeira que você escolher se tem um mínimo e verificar os custos também de manutenção dessa conta no exterior, etc. Mas você pode fazer uma remessa de qualquer valor para o exterior e abrir uma conta com qualquer valor no exterior. Legal. Está chegando bastante coisa. Vamos ver. LCI e LCA são bons para o momento? Sim, com certeza. Você tem a isenção de imposto, a garantia do fundo garantidor de crédito, apesar do lastro ter diminuído. Um pouco, né? Tá mais difícil encontrar. Exato, mas encontrando é um bom investimento. O que eu observo é que a gente tinha bastante oferta a 94, 95, 96 e agora elas estão reduzindo em cima de 90, 91. Sim. Caiu um pouco, né? CDB virou uma boa alternativa também, tem? Com certeza. CDBs longos, né? Também CDBs mais longos, com taxas interessantes, trabalhando dentro do limite do FGC. Em alguns casos até vão render mais, mesmo sendo tributados, do que uma LCI e LCA, dependendo da taxa. Na XP hoje você consegue CDB a quanto? Tem que avaliar o tempo, enfim, carência e tal, mas vai ali entre 115% e 120% do CDI. Legal. Tem uma pergunta aqui de os fundos imobiliários. Isso aqui é uma coisa que tá chegando bastante aqui no Infomoney e eu ouvi já algumas conversas de que tem gente grande já se posicionando em fundo imobiliário como alternativa de longo prazo. Perfeito. Como é que tu está vendo isso? Olha, com certeza a gente teve em alguns casos, né, não todos, mas determinadas distorções e isso a gente vê de analistas, de grandes investidores, vendo distorções entre valor patrimonial de fundos, determinados fundos, e o valor da cota sendo negociado em bolsa, né? Então, esses investidores que identificaram isso estão aos poucos tentando se posicionar. É um mercado que, apesar de ter crescido muito nos últimos anos, ainda tem relativa pouca liquidez, então pode tornar mais difícil para o investidor maior tentar montar uma posição. Mas acho que assim, dentro de um conceito de diversificação, é uma classe de ativo interessante para você ter em carteira, considerando que você tem uma visão de longo prazo, até porque muitas vezes vai ser um tipo de ativo muito parecido com ativos atrelados à inflação. Que é óbvio, tem diversos tipos de fundos, mas com contratos de aluguéis reajustados por índices como o IPCA, como o IGPM, enfim. E aí isso traz, para quem de repente gosta de renda, etc., isso pode ser uma classe de ativo bastante interessante, fora a apreciação de capital. Bom, a gente está chegando na reta final aqui, então vou dar uma corrida. O Noix pergunta se é razoável trocar
uma previdência antiga IGPM mais 6 para entrar num título IPCA mais plus, né? IPCA mais... Perfeito. O que é importante avaliar nas previdências antigas é que tem alguns planos, e aí vale... eu sei que a área de previdência da XP é bastante ativa e conhecedora disso, não me lembro agora as nomenclaturas específicas, mas algumas previdências antigas têm garantido determinadas tabelas atuariais muito interessantes, que vai garantir um valor para aquele participante que hoje em dia ele não conseguiria contratar. Então, faz sentido você buscar ver qual é a tabela que você está, eventualmente entra em contato que tem informação à disposição, e se for uma tabela boa, e não faria sentido mudar. E fica, acho que uma mensagem importante é ficar de olho que muitas instituições acabam tentando incentivar que os clientes migrem desse tipo de previdência para outro, porque se ele continuar, ela vai ser obrigada a pagar aquela taxa. Perfeito. Então, antes de mudar, busque informação. O Jorge Menezes pergunta se ele tem que ter conta fora para investir fora. Não necessariamente. Você pode acessar veículos locais, fundos aqui no Brasil, que acessam investimentos no exterior. Então, a gente pode, através de um veículo aqui, esse veículo compra lá fora, mas a conta da pessoa está no Brasil. De alguma maneira, tu tá nesse caso, atrelado a um valor internacional, mas o teu dinheiro, ele está no Brasil ainda. Tem gente que tem medo disso, né? Sim, eu digo assim, a gente tem duas visões com relação a internacionalizar a parcela do patrimônio. Você tem uma visão que é diversificar portfólio, né? E aí, sendo esse o único objetivo, você pode fazer tanto via um veículo local como um veículo no exterior. E existe uma outra visão que é você traçar uma linha geográfica no teu patrimônio, onde você vai fazer a remessa desse recurso, declarar direitinho no seu imposto de renda, mas qualquer coisa, se você quiser pegar um avião e sacar esse recurso lá fora, você tem essa possibilidade. Nesse segundo cenário, aí sim você precisa ter uma conta no exterior, fazer a remessa do recurso para lá. Legal. E aqui tem uma outra pergunta bastante boa, que é, com esse juro todo no Brasil, investir em dólar faz algum sentido? Volto àquele ponto que eu comentei. Faz sentido por uma diversificação estrutural. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. E, rapidamente, assim, lá fora tem retornos menores, mas você, em contrapartida, não tem a inflação que você tem aqui. Perfeito. Então, assim, com a Selic 14,5%, o real, uma aplicação a 13,50 viraria 4 daqui a 12 meses. Conta meio burro, mas mais ou menos isso. Perfeito. Então, se o dólar em 12 meses tiver menos do que 4, não fez sentido. Se o dólar for... Mas como diversificação é sempre... importante. É sempre importante. Legal. A gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer. Eu vou reforçar. A gente está com a consultoria agora começando. consultoria@infomoney.com.br para quem quiser receber. É um produto para quem tem patrimônios pelo menos acima de R$200 mil para poder fazer algum sentido. Então, quem tiver interesse, quiser entender um pouco mais, manda e-mail para o consultoria@infomoney. A gente passa todos os detalhes. O Rodrigo nos ajudou a montar, vai nos ajudar no início desse produto. E tomara que ele possa ajudar ainda mais as pessoas. Eu te agradeço muito a participação. Obrigado a vocês. Estamos à disposição. Agradeço a todos que estão aqui no chat, nos assistindo também ao vivo, mandaram as perguntas. E até a próxima quarta-feira com mais um Ganhe Mais. Valeu!